Então, vamos lá, pessoal. Eu vou começar a fazer a leitura e aí quem se sentir aí à vontade pode ir interrompendo e me ajudando aqui com as reflexões. Vamos lá. Então, esse é o primeiro texto, da revista de agosto de 1860, são ditados espontâneos e dissertações espíritas. Então, o primeiro ditado é o desenvolvimento das ideias a propósito da evocação de Tilorie. Não sei se é assim que fala, Marlene, qualquer coisa me ajuda. Assim mesmo. É isso. A médium é a senhora Costel. Então, a propósito da evocação, vamos lá, vou falar-vos a propósito da necessidade de reunir elementos diversos do espírito para formar um todo. É ilusão comum pensar que para se desenvolver uma aptidão especial não se necessite senão de estudo especial. Não. O espírito humano, como um rio, se avoluma com todos os afluentes. O homem não deve isolar-se no seu trabalho, isto é, deve, pelos contrastes, os mais opostos, fazer brotar a força das ideias. A originalidade é o contraste das ideias mães. É uma das mais raras superioridades. Desde a infância, ela é abafada pela regra absurda que rebaixa todos os espíritos ao mesmo nível. Vou explicar minha ideia. Tilorie, que acabam de evocar, era um inventor apaixonado, uma inteligência ativa, mas se havia fechado na esfera da invenção, isto é, na ideia fixa. Jamais se postava à janela para ver passarem as ideias dos outros. Assim, ficou prisioneiro de seu próprio cérebro. O gênio flutuava ao seu redor. Encontrando todas as saídas fechadas, deixou a loucura sua irmã penetrar e invadir o lugar tão bem guardado. Tilorie, que teria deixado um nome imortal, vive apenas na lembrança de alguns cientistas, Georges e espírito familiar. Bom, então, esse texto é um texto curtinho, né? Mas ele traz algumas reflexões, eu acredito que muito interessantes, e que me fez buscar, assim, no Livro dos Espíritos, o viver em sociedade, né? O viver, eu acho que quando ele traz, né, o Espírito traz essa reflexão, ele propõe justamente que o nosso crescimento, ele não pode ser, ele não vai acontecer de maneira isolada, né? O convívio, ele é condição para o desenvolvimento. Então, viver com diferentes ideias, né, com as diferenças, né, o conviver, ele é justamente o exercício necessário para a evolução. E evolução espiritual, né, e não só, a gente está falando aí da evolução intelectual, das relações afetivas. Então, essa evolução, ela só é alcançada por meio da convivência. E aí, quando a gente procura no Livro dos Espíritos, a gente se depara com a lei de sociedade, né? E aqui eu gostaria de ler algumas perguntas, né? Para que a gente possa discutir mais um pouquinho. Então, a vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. O homem procurando a sociedade não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? O homem deve progredir. Sozinho, ele não pode porque não tem todas as faculdades.
ele precisa o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita, que é o que aconteceu, né? Nenhum homem, aí a observação de Kardec, nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, eu achei assim belíssimo, né? E eu acho que reflete muito o que a gente acabou de ler, né? Ou seja, ele acabou o Thilorier, né? Que é aqui citado. Ele era uma pessoa extremamente inteligente, um inventor, então ele tinha uma faculdade aí, né, da inteligência, mas ele não interagia, né? E ele foi absorvido por ideias fixas e que acabaram levando à prisão em seu próprio cérebro aí, né? A prisão da loucura. Então, essa convivência é necessária. E se a gente imaginar, né, se a gente pensar um pouquinho no nosso cotidiano, na nossa vida em sociedade, quem mais nos desafia é quem não concorda com a gente, né? Então, concordar é a coisa mais fácil do mundo, né? Tá todo mundo confortável, a gente tá todo mundo... Então, quando a gente discorda de alguém, ou quando alguém discorda da gente, na verdade, é uma mola propulsora, né? É o que dá uma cutucadinha na gente para a gente evoluir. E é isso, aí eu queria ouvir um pouquinho vocês. Ô, Soraya, isso é tão importante que a gente fica pensando. Esses 2 anos de pandemia que nós tivemos, eu, Marleninha, nós ficamos assim, isoladas do mundo presencial. Então, a gente sempre comenta, né, Marleninha, que para nós foi uma bênção o online. Embora eu, por exemplo, não sabia nem quase que ligar computador. Então, a gente foi obrigada a aprender, desenvolver inteligência em outros aspectos, que a gente ignorava, eu ignorava, porque a minha filha fazia tudo para mim, então eu achava uma beleza. Eu falava, eu preciso disso, ela lá. Depois que ela falou, mãe, você precisa aprender. Aí eu comecei a aprender depois que ela casou, se olhar, pouco tempo faz. Então, eu aprendi muito na pandemia, mas a gente começou a se isolar. Então, por menos que a gente tenha de convivência, é muito importante. Em todos os setores. É amigo, é religião, é o bate-papo informal. E até o próprio inimigo nos faz crescer. Por quê? Ele nos faz ver como realmente a gente é. Aquela pessoa que não simpatiza muito com a gente, ele nos faz ver. Então, eu achei isso aí muito dentro das coisas que nós vivemos nesses 2 anos. E nós tivemos o online. Se não tivesse. Eu fiquei, eu, por exemplo, nem minha filha, ela ficava com medo de vir em casa. Porque ela falava, mãe, eu estou trabalhando, meu marido está trabalhando. Então, eu ficava com medo por causa das comorbidades do pai. Aí ia ficar eu e meu marido sozinha. Pensa bem se eu não tivesse tido a internet, as reuniões online. Não é? Eunice, eu achei fantástica a sua reflexão, porque realmente esse encontro virtual, ele sustentou as relações afetivas, né? Ele permitiu que as relações se alimentassem ali, se fortalecessem, né? De amizade, de família, e ainda impulsionou o avanço intelectual, né? Foi. Na marra. Ou se aprende ou se aprende. Porque, por exemplo, a minha filha não podia ficar comigo. A Marlene é prova. Quando eu entrava nessas reuniões, sem perceber, eu desligava, eu saía, eu desligava a câmera, eu desligava. Era um horror. Mas eu falei, eu vou persistir, porque eu preciso disso. Então, foi assim. Hoje, eu ainda me porto melhor. Mas eu já passei apertada nessas reuniões. Porque eu não conseguia. Mas isso mas a Eunice agora é PhD. Oi, Eunice, mas é verdade. Mas aí, ontem também a Soraya fez parte do Boem conosco esses 2 anos da pandemia, agora que nós entramos no presencial esse ano. E ontem eu estava pensando exatamente isso, com exceção de alguns companheiros, né, igual a Soraya,
e mais talvez meia dúzia, todas as outras pessoas eram pessoas que a gente não conhecia. É. E nós tivemos encontro presencial lá 2 anos atrás, uns 3 só, 4. E ficou tudo no online. E ontem o rapaz que ficou na minha sala, Soraya, ele chama Murilo, é o que é casado com a Isadora, né? Eles têm até o gatinho, a gente assistia, o gatinho ficava com eles, né? O gatinho participava também, os gatinhos. Eles têm 2, igual a Lucélia. Aí, ontem eu fiquei meditando exatamente sobre isso. Falei, que interessante, né? Como Murilo, Isadora e outros ali, eu nunca tinha visto essas pessoas. Nós ficamos 2 anos. Mas quando nós entramos no presencial, parece não, a gente já era amigo verdadeiramente. Aliás, um até conhecia a casa do outro, pelo menos aquele cômodo, né? Igual desse casal que eu estou falando, a gente até sabe dos gatinhos, eu brinco com eles, eu falei, por que vocês não trouxeram o gatinho aqui também? Mas às vezes tem uns que eu falo assim, abaixa a máscara para eu ver seu rosto, porque no online a gente viu o rosto, agora chega de máscara. Mas é tudo aprendizado, né, Eunice? Até porque, no plano espiritual, muitos encontros são feitos assim. A gente tem notícia disso. André Luiz mesmo fala, né? Só que a gente ouvia dizer, mas não tinha muita clareza do que era. Mas viver em sociedade é importantíssimo, né? Importantíssimo, e tem pesquisas já que estão sendo feitas, essas crianças que nasceram na pandemia, que elas estão com algumas dificuldades, né? Olha, eu tenho a minha netinha, Marlene, ela parece um bichinho do mato. É inteligente que é uma coisa, mas vê, as pessoas choram, não vai no colo de ninguém, não quer brincar. Agora, porque faz o quê? Praticamente uns 5 meses que a minha filha levou ela na casa das minhas irmãs, e porque estão tudo de idade, ela ficava preocupada. E na casa, foi o primeiro aniversário que ela foi. Agora, 5 meses foi no aniversário do meu sobrinho. Outro dia eu presenciei uma cena que me chamou a atenção sobre isso. Filhinha de um casal de amigos, eles são jovens, né? Frequenta aqui no Luz e Amor. E aí, num sábado, eu estava na evangelização de bebês, eu ia emprestar um livro para a mãe e ela veio até a minha casa, ela estava com a criança. E a mãe estava cheia de coisas na mão e foi atravessar a rua, num instinto natural, né, que eu vi que a mãe não estava conseguindo dar a mão para a criança, eu fui dar a mão, menina. A menininha não deixou pegar na mão dela e olhou para a mãe, não falou nada. Mas eu entendi, como quem diz, ela quer pegar na minha mão. Aí eu fiquei meditando sobre isso, eu falei, olha que interessante, né? Essas crianças vão ter que aprender tudo isso, né? Claro. E até em questão de imunidade também, né, Marlene? A questão da imunidade. O meu netinho, que é mais velho um pouquinho, tem 6 anos, ele ele foi no Dr. Kleber raras vezes, vai por, assim, vamos por rotina, não fica resfriado. Ela pegou Covid, 2 aninhos, foi na escola, pegou Covid, ela está sempre resfriadinha, por quê? Não teve, não criou anticorpos, acho que é anticorpos que fala mesmo, ela não tem, fica mais doentinha, e é esperta pra caramba, agora ela está adorando a escola, mas ela deu um trabalho no começo, porque era um bichinho do mato mesmo, tadinho. E eu conheço várias pessoas que nasceram junto dela lá do centro, que é igualzinho. É a falta desse convívio que ele fala. Você fica fechada, né? E aqui ainda cabe uma outra reflexão interessante, né? Somando a tudo isso, quando ele cita o exemplo do Thilorier, a ciência, ela precisa cada vez, aliás, já há hoje uma tendência, né? Ela precisa cada vez mais interagir com a comunidade. Então, hoje, as escolas de nível superior, por exemplo, né, as faculdades, elas estão sendo cobradas em não produzir ciência por ciência. Com que finalidade, né? Qual é a aplicação dessa ciência para a comunidade? Então, as relações,
elas são cada vez mais necessárias, né? Elas são impulsionadas até por essas cobranças atuais, né? De se perceber que precisa haver uma conversa com quem está, né, produzindo, com quem está sendo beneficiado, né? Porque senão a gente não evolui. Então, isso também faz com que a ciência se aproximando das necessidades de uma comunidade, ela impulsiona a evolução de todos, e não só de alguns beneficiados ali, né? Ela leva todo mundo consigo, né? Então, é interessante também. Mas é isso. Alguém mais? Podemos seguir, então? Então, vamos mais um pouquinho. Agora é um outro texto. Agora, esse texto, como são assuntos diversos, né? Como a gente colocou ali no início. Então, agora são mascaradas humanas. Médium Senhora Costello. Bom, falarei da necessidade singular dos melhores espíritos de imiscuir-se sempre nas coisas que não lhes competem. Por exemplo, um excelente comerciante não duvidará um instante de sua aptidão política e o maior diplomata porá o amor próprio na decisão das mais frívolas questões. Este defeito, comum a todos, não tem outro móvel senão a vaidade, e a vaidade só tem necessidades artificiais. Para a toilette, para o espírito, para o próprio coração, ela busca, antes de mais nada, o que é falso. Vicia o instinto do belo e do verdadeiro. Leva as mulheres a desnaturar sua beleza. Persuade os homens a buscar precisamente o que lhes é mais prejudicial. Se os franceses e as francesas não tivessem esse defeito, eles seriam os mais inteligentes do mundo, e elas as mais sedutoras Evas conhecidas. Não tenhamos, pois, essa absurda fraqueza. Tenhamos a coragem de sermos nós mesmos, de levar a cor do nosso espírito como a dos nossos cabelos. Mas os tronos ruirão, as repúblicas se estabelecerão, antes que um francês liviano renuncie às suas pretensões de gravidade e uma francesa às suas pretensões de firmeza. Hipocrisia continuada, em que cada um veste uma roupa de outra época ou apenas a do vizinho. Hipocrisia política, máscara religiosa, em que todos, arrastados pela vertigem, vos buscai apaixonadamente, sem encontrar nesse tumulto nem o ponto de partida, nem o vosso objetivo. Delfine de Gerardin. Esse texto é engraçado, eu até conversei um pouco com a Marlene, porque ele parece um desabafo, né, de um espírito, e bem típico de uma época, né, acho que uma época aí relacionada à Revolução Francesa, e apesar de tudo, agora relendo ele, não sei porque nesse momento ele me pareceu ainda mais atual, é sempre assim, né, Marlene? Muito atual. Para começar, tá falando das máscaras, nós estamos tudo mascarados. Brincadeirinha, Soraya. Então, a Marlene até comentou de um livro, uma psicografia ai, me fugiu. É o livro que nós estamos estudando da Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade. Em Busca da Verdade. E aí ela compartilhou, né? Marlene, você quer explicar? Daí eu continuo, acho que seria eu estava comentando com a Soraya, porque a Joana de Ângeles, ela trabalha a série psicológica, né? E ela se baseia muito em Jung. Ela baseia-se em outros, mas o forte dela mesma é o Jung. E ela fala, baseado em Jung, que nós fazemos uso de máscaras, né? Aí já não é a máscara contra a pandemia, não. É a máscara que nós usamos para, às vezes, dar conta de viver numa sociedade. E o Jung, a Joana, fala que isso até que não tem problema, desde que eu saiba que em algumas situações eu estou usando essa máscara. Por exemplo, às vezes eu estou num ambiente social, né? Alguém pode até me ofender e tal, e eu procuro ser gentil, educado, embora eu esteja, às vezes, por dentro, morrendo de vontade de tomar uma outra atitude.
Então, é uma máscara que a gente usa adequadamente, né? Mas eu tenho que saber que eu não sou aquilo, porque eu estava morrendo de raiva e queria tomar uma outra atitude. Então, a Joana fala que isso não tem problema. O problema é eu acreditar, às vezes, que eu sou aquela criatura mascarada, né? Porque, na realidade, todos nós temos que trabalhar. É mais ou menos isso só que eu comentei, né, Soraya? Sim, que eu achei interessante, né? Ou seja, existem as máscaras que são necessárias a esse convívio e que fazem parte da nossa estrutura na condição hoje aqui encarnados. E também é importante que a gente compreenda que ele traz aqui a reflexão daquele outro extremo, né? Da máscara que realmente que como que eu vou dizer, vai colocar um véu sobre coisas que não deveriam, né? Então, assim, quando ele fala, deixa eu voltar aqui um pouquinho o texto no início. Quando ele fala aqui de pessoas, né, que se imbuem aí de um poder, né, de se acham numa condição de superioridade, né, uma soberba ali, né, por ela ter algum conhecimento, isso lhe dá direito a opinar, né, a gente está vendo muito isso, a gente está convivendo muito, né, com essas situações. A gente, durante a pandemia, a gente encontrou muita gente que se achava com propriedade, né, para falar sobre determinados assuntos que não dominavam, mas emitiam opiniões. Então, eu acho que é dessas situações assim que a gente deve ficar sempre atento, né, relacionado a essas situações em que realmente quem deve falar sobre determinado assunto, sempre dar a oportunidade a quem é de direito, né, aquele que realmente tem uma autoridade moral para falar sobre aquilo, né, uma autoridade científica, moral. Então, para a gente tomar, eu acho que é uma sinalização, né, que ela faz, para tomar muito cuidado. E apesar de ser um desabafo relacionado a uma época, sempre, esses textos sempre são atuais, né? Porque a gente vê essas histórias se repetindo, discutir por posições, achando que somos dono da verdade, a Lucélia colocou. Isso, Lucélia. Então, essas situações, elas são sempre muito complexas, né? Então, é esse cuidado, né? Quando não se sentir... a gente não é competente para falar de tudo, eu acho que é bem isso, né? A gente saber que a sua opinião é só a sua opinião, mas às vezes não é a verdade, né? Não é aquilo que vai ajudar as pessoas. Então, eu achei muito interessante esse texto. E também ele coloca que é uma fraqueza, né? Porque ele limita, né? O espírito a vaidade, né? Prevalecendo ali, né? E isso é um limitador para a evolução do espírito, né? Então, quando ele coloca, né, que os reinos vão cair, na verdade, eu acho que é porque um dia isso a gente não consegue mais sustentar esses extremos, né? Então, a sociedade vai evoluir, a gente vai evoluir para um mundo de generação em que possivelmente situações como essa não vão mais ser tão toleradas, né? Não vão ser mais confortáveis. Eu acho que é isso. Não sei se eu falei. Olha que interessante, eu acho que você explicou muito bem, Lucélia. Olha que ela termina falando, né? Hipocrisia política. Isso é super atual, né, gente? Máscara religiosa. Nós, falando de nós, não precisa, né? Às vezes a gente veste a capa da religião, fica naquele lugar até às vezes de crítico, de santinho, me fugindo uma palavra aqui que eu queria usar. E não somos assim verdadeiramente, né? Ah lá, a Lucélia pôs, incentiva a sermos verdadeiros. O texto está falando sobre isso mesmo, né? Inclusive, Lucélia, hoje eu até comentei lá na minha aula de evangelização, que eu ia falar sobre a interferência de espíritos na nossa vida, e até de um livro que eu estou lendo, que também é um casal que estuda, né, a filosofia da Joana de Anjos, eles são psicólogos. Eles contam a história, a propósito disso que a Lucélia falou e do que nós estamos estudando, de uma mulher que ela não tinha muita facilidade nos relacionamentos sociais.
E ela via as amigas postando as coisas e interagindo. Olha o que ela criou, gente, olha a loucura. Num quarto, né, um ambiente assim, como se fosse uma festa, e ela enfeitava tudo como se fosse um ambiente de festa e ficava fazendo selfie para postar nas redes sociais. Então, olha que ponto a gente chega, né? Isso a gente cansa de ver. Então, é interessante isso, né? São os mascarados, né? E a Luciana complementou aqui dizendo, interessante, onde hoje se vive de aparências na internet, em redes sociais, que é o que você está falando, né, Marlene? E agora, para a gente ver como que, quando a gente discutiu um pouquinho o texto antes da reunião, olha como a interação, ela já aprendeu tanta coisa, né? Não é quantas coisas que a gente conseguiu refletir aqui, quando todo mundo tem uma visão e vai colocando. Então, a gente está construindo aqui um pensamento e a gente está vivendo um momento em que as redes sociais, elas são essas máscaras, né? Esse extremo, né? As pessoas, elas têm uma necessidade em parecer que estão bem, em dizer que, né, em propagar aquilo que não corresponde à verdade, e isso traz sofrimento, né? Porque ela não é aquilo. Faz tanto sofrimento, um outro caso, assim, verídico, eu só não conto as pessoas, né? Lógico, nem posso fazer isso. Porque eu acho que todo mundo sabe, né? Se você tira, por exemplo, uma foto, tem alguns aplicativos no celular que você pode deixar você bem mais bonita, né? Eu, por exemplo, a minha do celular, mas é porque eu ganhei, até o netinho da Ana Luísa fez um avatar, né? Eu achei interessante, mas todo mundo sabe que aquilo lá não sou eu, é um símbolo, embora esteja em cima de uma foto minha. Mas tem gente, eu conheço uma pessoa que ela usa aplicativos e ela está assim bem gordinha, ela fica magrinha, ela fica mais nova, enfim, dá aquela maquiada, né? Aí, tudo bem, eu estou vendo, né? Como disse eu nisso, 2 anos sem ver a pessoa. Quando eu fui ver a pessoa, eu falei, mas não, deve ter alguma coisa errada aí, ó. Tem pouco tempo, né? Conhece, né? Alguém estava me contando que às vezes ela até se nega a sair de casa ainda agora, porque as fotos que ela posta não está coordenando como realmente elas estão. Olha como isso é sério, né? É um sofrimento. É um sofrimento. A realidade é essa, é um sofrimento para a pessoa, né? Tudo bem, acho que se a gente puder dar uma melhorada na carinha da gente, é bom, né? Mas não pode fazer milagre. Uma melhorada para de verdade, só na foto não. Exatamente. Não estou contra isso, mas eu falo assim, a pessoa vive, igual a Lucélia colocou, é triste isso, né? Porque essa pessoa de que eu falo é jovem. Ela é jovem, né? Sem usar aplicativo. Né? E hoje há nas redes sociais, eu li hoje algo interessante, que quando as pessoas fazem hoje a famosa selfie, na verdade, a posição né, eu não faço selfie, mas vamos dizer assim, que nós fazemos a selfie ali, ela é determinada por uma tendência. Então, se você observar as selfies, elas têm a mesma carinha, e que mudou. Então, que antes era um biquinho, e agora é uma cara diferente, assim, onde se destacam os olhos. Então, ela muda de tempos em tempos, e esse movimento, ele é de massa. Então, se a gente começar a observar, as fotos estão no mesmo padrão. Olha que interessante, e como tem tudo a ver com o que a gente está conversando, né? Porque as pessoas estão esquecendo de, na verdade, investir na vida espiritual mesmo, né? Então, o que faz a gente envelhecer eu acho que com dignidade, né? Com amor, com gratidão a tudo que a gente viveu, né? É justamente esse olhar para dentro, né? E pensar que nós somos o resultado de uma história linda, né? Eu olho para trás, por mais que tenha muitas coisas deram errado, muitas deram certo, mas é a minha história, não é? E é esse olhar de bondade que a gente tem que ter com a gente mesmo. E quando a foto
quando a gente olhar a nossa foto, é ter esse olhar, né? Esse olhar amoroso, assim, consigo mesmo. E ver que ali não é uma máscara, porque você está se enxergando, né? Então, não há filtro, não há nada que faça você esconder aquilo que você está refletindo no espelho, né? Então, eu achei muito bacana o texto. Ele foi muito mais produtivo aqui com vocês do que sozinho. Hoje é obrigada a ser feliz. Estar triste jamais. Isso é falso. É verdade, Lu. E a tristeza, ela faz parte, né? Inclusive, quando eu estou triste, eu reflito muito mais. Eu sou muito mais reflexiva, né? Eu acho que eu não vejo a tristeza como um mal, né? A gente não pode ficar nutrindo, mas ela acontece. E quando a gente está assim, a gente fica mais reflexivo, né? Ô, Soraya, ali ele fala assim, hipocrisia política. Ah, não, aqui. Hipocrisia continuada, em que cada um veste uma roupa de outra época ou apenas do vizinho. Quer dizer, você nunca é você. É. Né? Então a gente percebe que a pessoa nunca quer viver, porque ela não se sente bem como ela está, como a Marleninha citou esse caso. Então ela não é feliz, ela procura ser o vizinho, ela procura outro de outra época, mas ela não quer ser ela. É a fuga dos problemas e não sabe enfrentar, é onde dá a hipocrisia mesmo, né? É uma hipocrisia continuada. E quando você percebe, você não tem retorno. Porque já foi tão longe, igual a Marlene falou assim, que ela não quer nem sair na rua. Por quê? Porque ela já foi tão longe com as coisas dela, que agora, como que ela vai se apresentar? Não é? Então, é igual, assim, você quer ser mais bonitinha? Até eu acho que é um dever da gente procurar melhorar mesmo, né? Mas não adianta querer fugir da regra. Você, olha, envelheceu, que bom, nós tivemos a oportunidade de ficar velho, quantos não tem? Não é? Então, é a aceitação. É difícil. Tem hora que você tem umas limitações que você quer esconder. Isso eu acho que é uma máscara natural. Você tem uma certa limitação, você atinge uma limitação. Ah, não, mas eu não vou deixar os outros ver que eu estou esquecendo demais as coisas. Eu não vou. Então, a gente começa a querer mostrar que a gente não esquece. Então, é uma máscara até certo ponto aceitável, mas desde que te limita mais ainda, aí não. Se começa a te prejudicar, e você não poder conversar para não dar gafe. Não, se eu for conversar, ela vai perceber que eu estou esquecendo. Então, para de conversar com o amigo, porque ele vai perceber que você esquece as coisas. Aí eu acho que vai dando um emaranhado tão grande na vida que você não é mais você. Você sofre, igual a Marleninha falou, sofre muito mais, né, Marleninha? Sofre muito mais. Porque a aceitação, acho que é o primeiro passo da vida da gente, é aceitar você como é, e que o tempo está chegando, as suas limitações vão aumentando, e que você tem que aceitá-las. E, se necessário, até buscar ajuda. Mas, porque senão você sofre muito e faz os outros sofrer. Né? Isso mesmo. É assim, dificilmente acho que alguém consegue passar pelas fases da vida sem ter uma espiritualidade, né? Que é o que te faz enxergar, refletir e saber para onde a gente está indo, né? É o que dá sentido para a vida. Então, o que a gente está vivendo, talvez que é esse momento conturbado, a gente está vivendo muitas coisas intensas, né, nos últimos 2 anos, e eu acho que nada, né, é por acaso, e talvez esse extremo parece que está acontecendo, né, Eunice? A gente está sentindo as pessoas em sofrimento, a gente nunca teve tanta depressão, né, tantos transtornos mentais que foram aí, que já existiam, mas a pandemia foi aquele que estava faltando ali para, né, para a coisa eclodir. E talvez, como esse momento talvez seja aquele que vai impulsionar uma vida espiritual, né? Eu acho também. Não é tudo isso que está acontecendo, vai chegar a um tamanho desconforto e sofrimento coletivo até, em que a busca pela espiritualidade, ela vai ser o caminho, né? É porque não vai adiantar você querer fugir, não vai ter por onde escapar, né? Sim, aí você tendo essa presença
assim, da espiritualidade na sua vida, vai se tornar mais fácil, né? Eu acredito. Eu acredito também. Ai, tomara que seja com essa finalidade, né, gente? A gente possa encontrar esse caminho, né? É isso mesmo. Tanto que muitas escolas, por exemplo, a gente viu, eu acho que vários aqui devem ter participado de momentos, acho que de seminários, encontros que às vezes acontecem e que mostram como que se trabalha a criança, né, com a meditação, desde a infância, porque nas escolas onde há muita violência, na adolescência também, existem muitos lugares nos Estados Unidos percebendo que essa tranquilização da mente, que isso dá resultado. Então, eu acho que a humanidade ela está começando a perceber que existem caminhos, né? Então, a gente está começando. A dor, ela vai trazer isso, essa dor coletiva, né? Eu acredito que ela vai impulsionar alguma coisa do bem, assim. Vamos tentar, né? Acreditar. E importante também, né, que eu acho que é o que ela está falando, depois você vê que a Luciana também escreveu alguma coisa, que é um convite, o que os espíritos têm batido muito nessa terra, principalmente a Joana de Ângeles, né, e outros, sobre o autoconhecimento. Porque enquanto eu estou usando as máscaras e eu não tenho consciência disso, eu vou me amoldando, eu não me conheço. E se eu não sei dos meus defeitos, eu vou melhorar? Não. Vou melhorar como? Se eu não tenho defeito, né? Se eu sou top. Então, é muito interessante. Eu tenho que entender em alguns momentos que, não, eu fui vaidosa aqui, não é vaidade no sentido estético, não. É vaidade, às vezes, no sentido moral, né? Porque do estético eu acho até bacana. No sentido moral, né? Eu fui egoísta, eu fui orgulhosa, eu fui indelicada, puxa, eu tenho essa tendência, né? Deixa eu prestar atenção nisso, né? E é o autoconhecimento, que é o convite que os espíritos têm feito para nós. Porque senão é o que ela fala aí, né? A Delfine fala aí. A gente vai e vem de uma encarnação para outra e pouco caminha, né? Pouco caminha. Marlene, o autoconhecimento, eu sempre penso, eu não me dedico muito, eu acho que a gente precisa, é uma coisa que eu gostaria de investir um tempo maior, de parar e refletir, de encarar a si mesmo, né? Fazer um balanço, pelo menos uma vez por semana, em que você faz alguma reflexão ali, que você está quietinha, né? Às vezes no cotidiano a gente não consegue, mas parar e fazer essa introspecção, porque é importante a gente se reconhecer. E só assim a gente vai alcançar a paz, né, gente? É isso que a Lucélia colocou aqui. E em muitos casos, o sofrimento é em cima de coisas sem real importância, com certeza, Lu. As dificuldades empurram para o autoconhecimento, certamente, Lu. Boas palavras. É só quando a gente está apertado mesmo com alguma coisa, né, que a gente consegue progredir um pouquinho. Mas a gente vai conseguindo. Bom, vamos lá para o próximo texto. Pessoal, alguém mais quer falar alguma coisa? A gente pode seguir um pouquinho? Tem gente que tem café no bule, viu, Soraya? Mas muito café gostoso não está servindo para nós aí. Quem que podia falar, né? Gente, delícia! Muito bom. Vamos lá. O Saber dos Espíritos. Médio, Senhorita Coelho. Acho que é assim que se fala. Que se pronuncia. No estudo do Espiritismo, há um grave erro, que cada dia mais se propaga e que se torna quase um móvel que faz os outros virem a nós. É o de nos julgarem infalível nas respostas. Pensam que tudo devemos saber, tudo ver, tudo prever. Erro, grande erro. Certamente, nossa alma, não mais estando encerrada num corpo material, como um pássaro numa gaiola, lança-se no espaço.
Os sentidos dessa alma tornam-se mais sutis, mais desenvolvidos. Vemos e ouvimos melhor, mas não podemos saber tudo, estar em toda parte, porque não temos o dom da ubiquidade. Que diferença haveria, então, entre nós e Deus, se nos fosse permitido conhecer o futuro e anunciá-lo pontualmente? Isto é impossível. Sabemos mais que os homens, certamente. Por vezes podemos ler no pensamento e no coração dos que nos falam, mas aí se detém a nossa ciência espírita. Corrigi-vos, pois, da ideia de nos interrogar unicamente para saber o que se passa em tal ou qual parte do vosso globo, em relação a uma descoberta material, comercial, ou para serdes advertidos do que se passará amanhã, nos negócios políticos ou industriais. Nós vos informaremos sempre sobre o nosso estado, sobre nossa existência extracorpórea, sobre a bondade e a grandeza de Deus, enfim, sobre tudo quanto possa servir à vossa instrução e à vossa felicidade presente e futura. Mas não nos pergunteis o que não podemos nem devemos dizer-vos. Channing. Bom, esse texto, ele traz algo que o Mário vem há muito tempo, né? Todos os encontros aqui do nosso estudo sobre a Revista Espírita sustentando que os espíritos, eles se manifestam, mas eles não sabem tudo, né? Os espíritos, eles trazem as percepções que eles próprios têm da vida espiritual. Né? Eles trazem para a gente essa referência do que eles vivem lá. Então, ele enfatiza aqui, né? Nós vos informaremos sobre o nosso estado, sobre a nossa existência extracorpórea, sobre a bondade e a grandeza de Deus, né? E, enfim, sobre tudo quanto possa servir à vossa instrução e à vossa felicidade presente e futura. Então, ele é bem claro naquilo que são os limites do espírito em evolução, né? Somos todos nós. Então, se nós desencarnarmos amanhã, né, e de repente uma comunicação se estabeleça, não significa que, por mais que nós tenhamos essa visão ampliada, os sentidos ampliados, que a gente vai ter acesso a tudo. Porque muitas vezes nós também estudamos que os espíritos ainda não conseguem nem interpretar muitas coisas, né? Muitas coisas não são reveladas, muitas verdades, porque não há nem condições para se alcançar essa verdade, né? Eu tenho a Lucélia colocou assim, interessante que a sabedoria não é instantânea no desencarne, então não podemos aceitar. Deixa eu ver se ela escreveu mais alguma coisinha. Não podemos aceitar informações espirituais sem filtro que Kardec ensinou. Exatamente, Lu. Exatamente. Tem um livro do Galiano, e eu não vou me recordar agora o nome desse livro, mas tem uma historinha que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. É uma história tão linda que um pai, ele leva o filho para conhecer o mar. Então, ele conta desse percurso, né? Como foi difícil. Eles chegaram diante do mar e o filho e ele se veem ali, né? Diante daquela beleza, daquela imensidão. E o filho vira para o pai e fala assim, me ensina a olhar. Né? É isso. Né? Diante, às vezes, de algo tão belo, né? Como, imagina uma criança, né, um adulto, um indivíduo conhecendo o mar pela primeira vez, porque eu conheci muito jovem, assim, não me recordo, né, eu era muito pequenininha, mas a gente pensa assim, imagina o que é para alguém que nunca viu uma cena como aquela, né, um cenário grandioso como aquele, às vezes você não tem palavras para traduzir aquilo. E aí eu acho que é uma passagem linda. Ele pede para o pai, me ensina a olhar. Olha que coisa mais linda, né? Então, se a gente pensar, eu acho que é essa grandiosidade, né? Então, o espírito desencarnado, ele vai ter tudo ampliado, a sua visão, os seus sentidos,
mas ele ainda precisa que alguém o ensine a olhar. Né? Eu acho que essa história expressa muito o que os espíritos tentam nos passar. Né? Porque os espíritos mais cautelosos, os espíritos preocupados com isso, eles sinalizam. E ele faz sinalizações importantes aqui, né? Ou seja, não fique me perguntando coisas que não vão te trazer nada para o futuro, né? O que isso vai mudar? Eu quero te dizer aquilo que vai te levar à felicidade presente e futura, né? Eu quero te apresentar a vida espiritual, né? Então, às vezes, perde-se muito tempo com miudezas e com essa percepção ainda muito ligada à matéria, e aí ele sinaliza assim, não perca a oportunidade, né? De aproveitar de nós aquilo que de fato vai te inspirar, né, que vai te fazer progredir, porque é isso que nós queremos, né? Eu achei belíssima essa comunicação. Então é isso, agora queria ouvir um pouquinho vocês. Acho que tá todo mundo quietinho, gente. Ninguém quer falar nada. Você já falou muito bonito. Você já complementou bem. Não precisa nem falar mais nada, não. Essa história é muito bonita. É uma análise mesmo que a gente tem que fazer mesmo, né? Das oportunidades, né? Esses encontros com os espíritos, eles são oportunidades, né? Para a gente explorar de uma outra maneira, né? Então, é isso. Então, a gente... Soraya, e também, assim, a gente sempre pensar em tudo na nossa vida, mesmo como encarnado. Nós temos que aprender a ter um novo olhar sobre tudo. Porque, às vezes, você vai numa palestra e você fala, nossa, credo, eu já sabia tudo isso. Nossa, eu não gostei de jeito... Por quê? Você não se atém no que ele está falando e já começa a achar que você sabe demais, né? E depois que eu vi, uma vez eu estava lendo um livro de Joana de Ângeles também, eu não lembro qual, que ela fala isso, que a gente sempre tem que ouvir as coisas tendo um novo olhar. Às vezes a pessoa fala uma frase para você que você já ouviu 1000 vezes, mas naquele momento você tem uma ideia diferente. E então, inclusive, Madre Teresa de Calcutá, na história dela, né? Que ela fala que ela via o crucifixo de Jesus há tantos anos. E quando ela viu a pobreza de Calcutá, pela primeira vez, quando ela chegou no quarto dela, ela viu o crucifixo e lembrou. E que talvez que parece que tem o sede, que tem escrito no crucifixo, né? E ela falou, quanto tempo será que Jesus tem sede? Será que nós não vamos aprender a dar água, dar de beber a ele? Porque nós sempre nos contentamos com aquilo. Vê, não analisa e fala, isso eu já sei, isso eu já sei. Então a gente tem que aprender mesmo. Cada coisa tem um novo olhar. Você está ouvindo? Se ouviu, então presta atenção. Você vai ter um aprendizado diferente, né? Então, eu acho que isso aí é a vida. Quando eu vi a história da Madre Teresa de Calcutá, eu falei, gente, que coisa linda. Porque isso aí é a realidade da vida. É você ser, igual você estava falando do autoconhecimento. É você se ver e falar, nossa, a vida inteira eu vi assim. Hoje eu fui capaz de ver de outra maneira. Então, a gente se olhar mesmo e perceber, né? Tão pequenos nós somos, essa grandeza. É isso aí. Quanto aprendemos, mais descobrimos que nada sabemos. Né, Sora? Amice, você acabou de falar uma coisa que me lembrou o Evangelho, né? Ver com os olhos de ver e ouvir com os outros, né? Então, a gente, é o que você está falando, às vezes a mesma situação se coloca para a gente, as mesmas palavras, diversas vezes, mas a gente ainda não ouviu e a gente ainda não viu. Foi bem para aprender ainda. Uma tradução do Evangelho que você fez, porque é justamente isso, né? Quantas vezes a mesma situação vai ter que se apresentar e a gente achar que, já sabe tudo, né? Tá lá na palestra, já ouvi isso. Não, você não ouviu. Né? A gente precisa ouvir até que aquilo seja realmente incorporado, né? Por todos nós. É isso. Marlene, se você quiser, eu acho que agora
Você acha que a gente lê Sério, eu acho que fez um comentário aí, Soraya. Desculpa, não vi. Peraí, deixa eu ver. A Lucélia colocou aqui, quanto mais aprendemos, mais descobrimos que nada sabemos. Verdade, Lu. Porque cada vez que a gente se debruça sobre qualquer assunto que a gente estuda, é como o professor fala para a gente, né, quando a gente está na escola, não tem dúvida? Então você não estudou. É verdade. Não é? Porque você não entendeu, não foi nada, né, Lucélia? Lucélia, Soraya. É interessante também que eu acho que nesse texto é um convite para todos nós espíritas que há uma tendência muito grande de achar se o espírito falou, a água parou. Primeiro, os espíritos que muito sabem, eles não vão dando as coisas de mão beijada, não. Até porque não pode mesmo, né? E os que falam muito é igual aqui na Terra, né? Não são os melhores, são os que não sabem. E na pandemia a gente ouviu muito isso também, no meio espírita, hein? Estou dizendo do meio espírita. Ah, porque isso assim, assim, porque o outro vai dar vacina, ou porque vai isso, vai aquilo. Eu falava, gente do céu, deixa a ciência trabalhar, exercer o papel dela, né? Vamos nós ficar no nosso lugar de moralidade, porque afinal de contas a ciência também é divina, né? Tem falhas? Tem. Está pesquisando? Sim, mas é ciência, né? As pessoas estão debruçadas sobre isso. Então, e esse espírito vem falando disso, né? Fica perguntando tudo. Não me pergunta tudo, porque eu tenho o meu limite do saber. Todos nós temos o nosso limite do saber, né? E muitas coisas são afeitas ao nosso estudo, à nossa experiência, ao nosso trabalho, né? Isso aí eu acho muito interessante também. Marlene, por que será que essa curiosidade, né, em saber o futuro, por que é tão difícil lidar com o presente, né? Isso ainda acontece com muita intensidade, né? As pessoas, até quando sabem que nós somos espíritas, elas imaginam que a gente possa ver, ouvir coisas, né? É interessante porque olha, há tantos anos e eu ainda vejo que há essa expectativa, né, equivocada, né, e o que a gente, na verdade, tudo que a gente quer é viver hoje, né, a gente, lendo, estudando um pouquinho, tudo que a gente quer é manter os pés no chão e se preocupar com os minutinhos que a gente tem, porque o que a gente tem de mais precioso é o tempo, né, sem o tempo, a gente pode pensar, é a família, tudo. Sem o tempo, você não tem ninguém, né? É o tempo que você vai ter que dar conta do que você fez dele. Então, a gente precisa realmente perceber que essa necessidade de saber o amanhã não faz sentido nenhum, né? Ela, na verdade, te priva da oportunidade de viver o presente. Você fica refém disso, né? E as pessoas ainda... Eu vejo muitas pessoas, né? Muito envolvidas com isso. A Lucélia, de colocar aquilo, peraí. Ela colocou, Deus não dá todas as respostas, pois nos deu a inteligência para buscá-la com esforço. Assim dizem os espíritos. Exatamente, Lu. Essa descoberta que exige um esforço, né? Um caminho a ser percorrido. E um investimento, né, de nós mesmos para essa conquista. Mas a gente vai devagarzinho aprendendo, vai melhorando, né? E tentando esclarecer quem está perto da gente, né? Quando eu já várias vezes, quando eu frustrei muita gente, gente, mas não sei o que vai ser amanhã. Então, assim, mas eu não estou preocupada, você não está preocupada? Não, eu estou preocupada com hoje mesmo, dar conta de tudo que eu tenho que fazer, né? E viver, é isso. E agradecer pela história que a gente já viveu, né? É isso que a gente tem aí de aprendizado. Gente, eu espero que tenha contribuído um pouquinho esse bate-papo de hoje. Nossa, foi muito bom. Foi bom, né, gente? Que bom. E olha, os textos, eles... Dona Honória até bateu palma, viu, Soraya? Obrigada. E assim, os textos, eles ganharam uma dimensão completamente diferente quando a gente compartilhou com todo mundo. Que coisa mais linda, né? Fora que é interessante isso, né, Soraya?
E as inspirações, né? Eu acho que a gente vai sendo amparado, né? Que coisa É. mais maravilhosa. Gente, obrigada por tudo, viu? Obrigada, Lu.